Boa noite a todos, boa noite, obrigada pela presença de todos. Nessa sexta-feira que antecede a Páscoa, então, claro, hoje nossa palestra vai falar sobre Páscoa. Páscoa, a passagem para a imortalidade. E foi isso que Jesus quis nos apresentar em toda essa simbologia do Calvário, depois da crucificação e depois da ressurreição, que na verdade é a materialização dele, nos trazendo esse grande presente que nós vamos conversar durante esse tempo aqui. E hoje nós vamos, a nossa mensagem de abertura não vai ser um texto, vai ser uma música que fala de um jovem galileu que deixou seu exemplo de amor e que venceu a morte para nos dizer que somos espíritos eternos. Vamos lá. Certo dia, abri a mão, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, entardecer, viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito gosto de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados.
mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tão amor. Gente, essa música não é a versão estendida, mas eu vou ler para vocês no final. Vitorioso ressuscitou, e após 3 dias a vida lhe voltou. Ressuscitado não morre mais, está bem junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos a Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, pois Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Ele voltou a partir do Consolador, né? O Consolador que ele prometeu para nós, e nos traria muitas respostas. Essa é uma música do Padre Zezinho, que se chama Um Certo Galileu. E agora vamos fazer a prece inicial. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui, em teu nome, para falar um pouco da tua caminhada, da tua história, para nos deixar o exemplo do amor, né? O exemplo que nos traz a esperança no porvir. Agradecemos também a oportunidade de estarmos envolvidos com os nossos benfeitores, com esses espíritos que nos auxiliam em todos os trabalhos aqui da casa, e pedimos que esta palestra nos encha muito mais do amor e da luz que vem irradiadas do coração de Jesus, nosso Cristo, nosso amigo, nosso guia e modelo para a nossa imortalidade. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos conversar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E ao contrário do que se pensa, a Páscoa é um hino retumbante de canto à vida, né? A Páscoa não tem nada a ver com dor ou com morte ou com o fim. No texto original em hebraico, a palavra Páscoa vem da palavra Pessah, né? E o que significa a palavra Pessah? Ela não significa luto e ela não significa sepulcro, né? Significa passagem. Na verdade, a palavra Pessah literalmente significa dar um salto sobre, né? Passar por cima, saltar sobre um obstáculo e atravessar uma fronteira. Então, a festa da Páscoa, falando da Pessah, que é o nome em hebraico, ela teve origem com o povo hebreu e sua libertação da escravidão dos egípcios, né? Então, a palavra vem do Pessah, que eu já falei, e ela está ligada àquela história do anjo do Senhor, né? Que passaria, quando depois da 10ª praga lá no Egito, ele passaria por sobre as casas que estivessem ungidas com sangue do Cordeiro, né? Então, esse Pessah é o salto que aquele anjo do Senhor que levaria os primogênitos passaria naquelas casas que estivessem ungidas, né? Isso foi a história lá atrás da Páscoa dos hebreus, né? Então, ela representa um símbolo de libertação, não só para os hebreus, mas também para os cristãos que mais à frente trouxeram a libertação com a Páscoa, mas já com um contexto diferente a partir do sentido que Jesus deu a essa palavra, né? Um sentido que traria a libertação espiritual, não mais a libertação do cárcere físico, né? Como os hebreus eram com os egípcios, mas a libertação
espiritual que Jesus já anunciava. Então, nós necessitamos lembrar que Jesus nunca comemorou a Páscoa cristã, para nós começarmos a entender, né? Porque o cristianismo ele só nasceu muito mais na frente, né? Então, Jesus era judeu, ele viveu entre os judeus e morreu como um judeu. Então, assim, a sua última comemoração no cenáculo, que foi a Páscoa de um judeu, ele comemorou como um judeu. Deixa eu voltar aqui, passou. Ele comemorou como um judeu, e é assim que nós temos que pensar, né, na Páscoa, como uma comemoração judaica. Só que Jesus ele trouxe uma nova simbologia para explicar a Páscoa, que é o que nós vamos ver daqui para frente, né? Moisés conduziu o povo na passagem da escravidão física para a libertação, lá na caminhada no deserto. Mas quando Jesus veio, né, ele que é o Messias das nações, ele veio realizar uma passagem muito mais profunda. Ele veio nos mostrar essa passagem. Veio nos mostrar a passagem da consciência limitada da carne, né, da matéria, para a consciência ilimitada da eternidade, né, do espírito imortal. Ele também veio trazer uma questão aqui que a gente chama de neshama. É o que Jesus fez na Páscoa, foi colocar essa neshama, que é a centelha divina, né? Neshama é uma expressão em hebraico que fala da consciência divina, a centelha divina. Eu até já tinha explicado antes, que é esse sopro do Criador, né? Quando olhamos para a trajetória de Jesus, desde a ceia até o domingo da ressurreição, nós não estamos vendo um homem que caminha para o fim, mas um espírito que demonstra passo a passo o que é a verdade da Neshama, que é essa chama, essa centelha divina que todos nós trazemos em nós. Inclusive aqui no livro Mensagens Consoladoras, eu até marquei no texto Bem-aventuranças, um guia para o despertar do espírito, na página 73, o Espírito André coloca assim: para alcançarmos o Pai, devemos reconhecer a centelha divina que tem em nós, que trazemos em nós, e assim veremos também essa mesma centelha divina em nosso irmão, que é justamente ele se referindo a Neshama, que é essa centelha, essa consciência divina. Então, o que Jesus fez na Páscoa foi colocar essa Neshama, centelha divina, à prova definitiva, né? Ele permitiu que o corpo dele fosse ferido, ele permitiu que a túnica fosse rasgada, ele se permitiu viver o Calvário, todos os maiores sofrimentos, né? Os xingamentos, todas as dores ali, para nós entendermos que ao chegar no limite, ele ainda poderia ultrapassar, para nos provar que a centelha divina dentro de nós é invulnerável e eterna, né? Ele ultrapassou tudo isso, né? Como diria Divaldo Franco, ele sempre falava que o espiritismo matou a morte, né? Jesus, nesse momento, ele matou a morte. Ele mostrou que a morte ela não existe, porque ele trouxe a partir da crucificação e da ressurreição depois, que na verdade foi uma materialização, né? Ele reunindo todos os fluidos ali e se materializou, ele trouxe para nós a imortalidade da alma, dizendo para nós que tudo continua vivo, né? Porque essa centelha divina que nós trazemos, ela não se apaga. Então, depois de nós falarmos dessa questão da centelha divina, eu também, para montar essa palestra, fui lá no livro Boa Nova e fiquei viajando lá nas cenas, né? E aí eu queria dividir com vocês, para que vocês imaginassem agora a cena que o Espírito Humberto de Campos nos descreve, e com muita doçura no livro A Boa Nova. Jesus está lá no cenáculo e ele sabe que a sombra da perseguição ela vai se aproximar.
mas aí o seu semblante não é de dor nem de tristeza, né? Ele está ali em paz absoluta, está se preparando, né, entrando em conexão com o Pai para viver tudo aquilo em prol de um grande projeto, né? Então ele começa a lavar os pés, como eu coloquei nessa foto aí, né? Ele começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive o de Judas, tá? E ele fez aquilo ali para mostrar muitas coisas, mas principalmente que a humildade, né, de quem serve seus irmãos, é um grande ato de fraternidade. E é a grande libertação que a Páscoa vai nos trazer, essa transformação, né? Então ele parte o pão, lava os pés dos discípulos, e naquele instante Jesus estava ensinando que a imortalidade não é prêmio para o futuro, mas é você viver o presente com esse amor que ele nos traz. Viver a imortalidade é caminhar no presente dentro das leis divinas, entendendo todo esse processo, né, e ganhando todas essas virtudes. E principalmente servir nosso irmão é uma das maiores virtudes que nós podemos adquirir aqui. Eu também queria trazer uma coisa que eu acho muito importante, é que ele lavou os pés de Judas. Lavou de todos e lavou de Judas. E isso é importante porque ele sabia de tudo que aconteceria. Ele sabia que Judas ia cometer um grande erro, né? E por ignorância ia trair Jesus. Mas por que ele fez isso? Porque apesar de saber do erro, ele não via Judas só por este erro. Ele entendia que Judas, também como todos, possuía essa centelha divina dentro dele, né? E que um dia ela ia despertar. Porque um dia todos nós vamos despertar nossas consciências. Isso é a nossa caminhada. E ele via isso em Judas também. Ele vai cometer um erro agora? Ele vai, mas um dia ele vai despertar. Ele vai entender por que ele errou. E ele vai superar esse erro. Então, Jesus confiava em todos, né? E continua confiando na nossa caminhada também. Continua confiando que nós, como espíritos imperfeitos, estamos aqui cheios de esperança, fazendo o máximo para aprendermos cada vez mais do amor dele, para que esse amor envolva todo o nosso ser. E ele viu o espírito imortal em processo de aprendizado. Olha só como isso é importante, né? Ele via Judas, um espírito imortal, em processo de aprendizado. Para indicar que todo... fala. Ele via Judas em processo de aprendizado. Foi assim até hoje que nós todos... Isso que eu ia falar. Justamente isso. Todos nós estamos em processo de aprendizado. Isso é importante para indicar que os discípulos não eram perfeitos e que Jesus fez isso para nos mostrar que quem caminha com ele não veio para os perfeitos, ele veio para os doentes, para as pessoas que precisavam muito mais. Então ele reuniu esse grupo cheio de imperfeições e dificuldades, né? Um traiu, outro negou, outros se esconderam. E ele reuniu todo mundo e caminhou com eles para dizer, olha, agora vocês ainda não entendem totalmente, mas em dado momento vocês vão entender. E vocês são espíritos imortais em processo de aperfeiçoamento. E é o que nós somos hoje. Nós somos discípulos dele, em processo de aperfeiçoamento. Cada um que tem um sentimento fraterno, meus irmãos, cada um, eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de doutrina, estou falando de sentimento fraterno em nosso coração. Se você tem um pouquinho de sentimento fraterno, você está caminhando
para a Páscoa, para a passagem, para saltar sobre as suas dores, sobre as suas imperfeições e para caminhar em direção ao Cristo. Todos nós estamos nesse processo, né? Isso que Jesus queria mostrar. Então, o lava-pés, onde Jesus demonstra um grande gesto de humildade e amor para com os discípulos e ensina a eles que o que acabaram de fazer é o que ele gostaria que um fizesse pelo outro, que todos fizessem, servir fraternalmente, né? Essa foi a primeira grande mudança introduzida na festa da Páscoa, né? Humildade, serviço para o bem, a fraternidade, doação e amor. Então ele termina aquele grande gesto afirmando: aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor de todos, né? Se ele coloca lá numa cena onde narra Humberto de Campos. E com esse gesto, Jesus introduziu essa mudança no ritual de Páscoa do judaísmo, que a partir daí já mudou. Já entrou a lavagem dos pés, que não tinha, só tinha o sacrifício, tá? Eles sacrificavam o melhor cordeiro, né? Faziam outros ritos. A partir dessa nova aliança, né? Dessa nova visão que Jesus trouxe, aí a Páscoa judaica já mudou. Ele também ensinou que não existe diferença entre senhor e servo, né? Ele disse que acabava ali as hierarquias e aquela cultura, estou falando de história, tá, gente? Historicamente, na cultura judaica, a hierarquia ela era muito exclusivista e ela separava as pessoas e ela também marginalizava demais. E hoje nós vivemos ainda tudo isso, né? E Jesus veio dizer que não existe diferença entre servo e senhor para Deus, tá? Todos são iguais, né? Então é mais uma lição para a Páscoa judaica que ele trouxe de justiça e igualdade diante de Deus, porque a Páscoa e os ritos judaicos daquela época, eles eram muito externos e faziam muita referência à casta e também à situação financeira, né? Então, só tinha acesso ao reino de Deus quem tivesse uma alta casta, né? Quem fosse de famílias ricas. Então, Jesus veio dizer, olha, vamos mudar isso porque Deus não faz esse tipo de diferença. Para Ele todos são iguais. Perante Ele todos têm o mesmo valor. Ele ama todos do mesmo jeito. Né? Então, agora nós vamos para outra cena. Vamos seguir com Jesus lá para o Getsemane, né, aquele jardim, e depois para o Calvário. Vamos fazer essa caminhada aqui dentro de nós, né, na nossa mente. Ali no Calvário, o mundo viu um eclipse de dor, né? Mas o mundo espiritual, o mundo físico, tá? O mundo espiritual ele viu uma grande e brilhante alvorada, porque foi ali que se cumpriu todo o projeto da passagem de Jesus pelo planeta, né? Então, sob a ótica espírita e cristã, né, a cruz ela não foi um sacrifício para aplacar a ira de um Deus vingativo. Inclusive, isso é um conceito que nós temos que esquecer, tá? Porque Deus não se vinga, tá? Então, vamos esquecer esse tipo de interpretação. A cruz foi a cátedra de onde Jesus deu sua última aula de imortalidade. Foi a cátedra, foi aquela cadeira onde uma pessoa que tem uma autoridade moral, né, naquilo que ela vai ensinar, deu sua última aula sobre a imortalidade. E ao perdoar seus algozes aqui naquele momento, ele demonstrou que o amor ele vai seguir com o espírito livre. Tá? Quando nós libertamos nossos espíritos dessas prisões
que nos fazem sofrer tanto, né? Que nos trazem dor, que é ódio, mágoa, egoísmo, orgulho, nós entendemos o que é a eternidade e o que é viver livre nessa eternidade, o que é viver procurando a felicidade plena. Né? Porque enquanto espíritos encarnados nós vivemos uma felicidade ainda não é plena, nós não conhecemos a plenitude da felicidade. Nós podemos experimentar uma felicidade duradoura, daquela pessoa que já consegue viver, né, longe das amarras do ódio, do rancor, do egoísmo, do orgulho. E quem caminha com muita esperança no porvir de ser um grande projeto de felicidade de Deus. Então, Jesus estava ali apresentando a morte, a própria morte. Vou parafrasear Divaldo de novo. Jesus estava matando a morte. Se você tem um conceito de morte, aquela morte finita, ali acabou tudo, ele quis dizer, olha, esquece esse conceito, porque eu vim te apresentar outra coisa. A morte não existe. O que existe é você morrer espiritualmente de acordo com o lugar que você pensa, com os seus sentimentos ruins, naquelas prisões que nós mesmos nos colocamos. É como ele falava, é a morte em espírito, tá? Mas ele veio nos apresentar que o túmulo ele não tem chaves e que a pedra não tem peso, que a vida é um fluxo contínuo que a matéria não pode estancar. A vida, ela está muito além da matéria, né? A matéria, ela não nos aplaca, meus irmãos. Quando nós passamos para o plano imaterial, nós entendemos que a vida é eterna e que nós somos espíritos imortais, né? Caminhando para a Páscoa, para a libertação, para esse grande salto que vai ser a nossa transformação. Então, a Páscoa, ela é a certeza absoluta no porvir. Ela é o momento em que Jesus salta sobre as limitações do mundo e reaparece radiante para Maria Madalena. Né? Nesse momento, Jesus diz, Maria, a morte acaba aqui. Eu sou a vida, né? Foi isso que ele quis dizer. Jesus apareceu aos seus discípulos, também é uma coisa importante de se colocar, para a gente entender o que foi a manipulação de fluido dele na ressurreição, que na verdade foi uma materialização. E ele apareceu aos seus discípulos através do seu perispírito, que é esse corpo semimaterial, em um fenômeno conhecido como materialização. Ali ele manipulou de forma plena, como um espírito puro e perfeito, né, todos os fluidos da Neshama, que é essa herança, essa essência divina, essa centelha que nós trazemos, e conseguiu se materializar e aparecer para o discípulo, trazendo ali o milagre da imortalidade da alma. Né? E nesse momento foi que ele trouxe essa nova mensagem, né? A boa nova. A boa mensagem de dizer a morte não terminou na cruz, ela não acabou ali, a morte eu não sucumbi às dores do mundo, né? Eu consegui vencer e vocês também vão conseguir. Isso que ele quis dizer, esse foi o maior exemplo. Jesus quis nos dizer que se ele venceu tudo isso e conseguiu estar ao lado do Pai na imortalidade, no eterno, e caminha conosco até hoje, nos envolvendo, nos auxiliando, que nós também um dia seremos como ele, espíritos que conseguiram vencer o mundo, espíritos que conseguiram transformar seus corações para que o amor fraterno, né, fosse o bem maior, mais importante, né, para que nós chegássemos nesse
a ser não um projeto mais de felicidade, mas a própria felicidade reluzente numa manhã de domingo, como Jesus foi para Maria Madalena na Páscoa, né? Então, ele não voltou para cobrar dívidas ou apontar culpados, tá? Ele voltou para dizer: a paz seja convosco. Ele voltou para provar que nossos laços de amor fraterno não se perdem, não se perdem. Eles nos aguardam na eternidade do Espírito imortal. Então, todos esses laços que nós formamos com pessoas queridas, que já partiram ou que um dia vão partir, nós vamos nos encontrar novamente. Porque esses laços não se perdem, eles nos aguardam. Um grande e carinhoso abraço, né? Um dia em que nós estivermos preparados. Então eu acho que esse é o grande sentido da Páscoa, né? Nos dizer que a nossa caminhada eterna, ela vai continuar. Eu espero que ao sairmos daqui, né, depois dessa mensagem aqui de Páscoa, nós possamos olhar para as nossas próprias dores, nossas próprias lutas e dificuldades, sob o prisma dessa passagem, desse salto. E se Jesus venceu a morte, nós, como seus irmãos, vamos também, portadores dessa mesma neshama, dessa chama de Deus, também venceremos. Venceremos também o problema no projetor. Vamos vencendo aqui. E agora? Será que vai? Pronto. Então, a Páscoa é o convite para que você realize a sua passagem, né, o seu pessoal hoje. Vamos saltar sobre o egoísmo, o orgulho, sobre as nossas dores e dificuldades. Vamos saltar, fazer aquele salto sobre o medo do amanhã, sobre a dúvida que temos ainda, né, sobre a fé que ainda não experimentamos. Vamos fazer nossos saltos que vão nos levar à libertação, que é a grande proposta da Páscoa de Jesus, libertar a consciência imortal, né, para que ela se expanda, para que nós possamos conhecer essa verdade que vai realmente nos transformar. Porque nós estamos aqui com corações fortes. Então a vida eterna, ela não começa depois do túmulo, ela não começa. Ela já começou no momento em que Deus nos soprou a vida, com essa grande centelha que Ele nos deu, por sua grande misericórdia. Jesus veio acender ainda mais essa luz, para que não tropeçássemos na escuridão do materialismo. E a certeza da imortalidade trazida pelo Mestre e confirmada pela clareza do Espiritismo seja o arrimo das nossas almas. A morte morreu, o Espiritismo matou a morte, a vida triunfou e nós somos os herdeiros dessa luz infinita. Então, eu desejo a todos uma feliz Páscoa de Cristo Jesus em seus corações, uma feliz passagem, que todos possam fazer seus saltos sobre suas dificuldades, que todos possam passar para a transformação de seus espíritos, em nome desse Cristo que nos ama e que nos conduz ao seu reino prometido. É o fim, meus amigos. Muito obrigada pela presença. Vamos fazer agora a prece final, tá? Enquanto isso, os nossos irmãos vão se preparar para a aplicação do passe, tá? Senhor Jesus,
Nós te agradecemos esse encontro simples, pequeno, mas com muito amor. Agradecemos também a presença de todos, irmãos encarnados e desencarnados, de nossos trabalhadores de CAFA e de todos que nos auxiliam nesses pequenos trabalhos, mas que têm grande significado nessa missão, nesse projeto do bem geral, do bem global, do bem comum. Que assim seja.